Boa noite, pessoal. Então vamos lá, nós vamos hoje dar continuidade ao nosso conteúdo. Agora a gente entra mais numa parte da cinesiologia propriamente dito e vamos começar a olhar para os grupos musculares, partindo primeiro então a gente vai tomar como referência as articulações, né? A gente começa falando agora do membro superior, mais especificamente sobre a cintura escapular e os músculos que estão envolvidos. Vamos lá. Detalhe, eu também fiz algumas alterações nesse modelo de aula que eu enviei para vocês. Eu tinha enviado, já está no portal lá, os slides, né, das aulas. Embora eu fiz algumas adaptações nesses slides, que talvez não está exatamente igual ao que está lá no portal, porque como a nossa aula agora é virtual, né, a gente vai ter que fazer por enquanto por conta dessa pandemia aí de forma virtual. Então eu tive que fazer algumas adaptações para que a aula seja mais didática e porque geralmente dentro da sala de aula eu consigo fazer alguns gestos, movimentos, né? Trago os alunos lá para o centro da sala para fazer alguns movimentos e agora não dá para fazer isso. Então, de vez em quando eu vou ter que abrir uns vídeos aqui que eu encontrei aqui pela internet que acho que dá para contribuir bastante, tá bom? Então vamos lá. Vamos dividir aí a aula em algumas partes, né? Possivelmente por conta do tamanho do vídeo também, para não ficar vídeos muito longos, bem possível que eu faça algumas pausas e faça vídeos curtos, né? Mas aí eu vou colocando lá. Então essa é a primeira parte dessa aula, envolvendo aí a nossa unidade 2, sessão 2, ok? Nós vamos, como eu disse, falar agora da cintura escapular, beleza? Vamos lá, slide, me ajuda. Então, só para relembrar vocês, aqui estão os livros que a gente está usando, tá? Manual de Cinesiologia Estrutural, está na forma de e-book. Eu já enviei lá um arquivo para os líderes explicando como que tem acesso a esses livros virtuais, pela biblioteca virtual que a gente tem acesso, está lá naquelas orientações em relação aos seminários, tá? Tem os livros na biblioteca, que também estão disponíveis, mas também estão na biblioteca virtual, tá? Então, esses aqui, além de ter na parte física, eles têm também ainda na forma e-book, ok? Então, se vocês quiserem acompanhar, seria importante também dar, de repente, uma lida nesses e-books, né? Principalmente esse, e esse, que a gente vai trabalhar bastante nessas próximas aulas, ok? Então, começando falando aí da cintura escapular, a gente retoma alguns conceitos da anatomia que vocês possivelmente já viram, né? Então a cintura escapular ela é formada por uma série de estruturas ósseas. Então aqui a gente consegue, por exemplo, observar esse osso aqui que é a clavícula. A clavícula a gente inclusive consegue apalpá-la, né? Se você colocar a mão aqui mais próximo dessa região do peitoral, você consegue apalpar essa região da clavícula. Então ela tem, a gente consegue ver essa região do acrômio, que é uma extremidade mais final aqui próximo do ombro, né? Não sei se aqui pela onde vocês estão me vendo aí, a gente consegue apalpar essa região do acrômio, né? E logo embaixo a gente já tem a escápula. A escápula, esse processo chamado processo coracoide, que é um processo que tem origem e inserção de alguns grupos musculares. A gente consegue observar aqui ó, a cavidade glenoidal, que é onde a cabeça do húmero vai se inserir, a borda lateral da escápula, o ângulo inferior da escápula, a borda medial da escápula e o ângulo superior. Então é bom que vocês já vão se associando com alguns desses nomes, porque muitas vezes eles vão servir de referência para a gente tentar localizar o músculo, né? Então, descendo aqui pela parte da clavícula que eu já tinha falado, nós temos a parte da região do externo, que é esse osso central aqui no peito do tronco, né? No centro do tronco, perdão. Então, a gente consegue visualizar essa parte aqui que faz parte do externo, que é o manúbrio, e a região do externo propriamente dito, né? Então, o manúbrio você consegue, se você observar, você consegue ver esse ossinho aqui, já é como se eu estivesse apalpando
essa parte onde vocês estão vendo ali com o mouse, ok? Bom, aí uma outra coisa importante é que esse sistema esquelético ele é cheio de ligamentos, né? A gente consegue ver ali o ligamento externo clavicular, o ligamento acrômio clavicular, né? Que vão manter firmemente essas peças ósseas unidas, mas que permite um certo grau de movimento. Depois eu vou mostrar para vocês um videozinho, ok? Bom, essa aqui é uma visão posterior da região da escápula, certo? E aqui a gente consegue visualizar melhor a borda medial da escápula, o ângulo inferior. Esse ângulo inferior, se você apalpar suas costas, algumas pessoas que são um pouquinho mais magrinhas, você consegue inclusive conseguir apalpar essa região aqui do ângulo inferior da escápula. A borda lateral, cavidade glenoidal e uma outra parte importante, muito fácil de apalpar na região dorsal aqui, que é a região da espinha da escápula. Então a gente vai ver que tem músculos que ficam, por exemplo, acima dessa espinha da escápula e outros músculos que ficam abaixo dessa espinha dessa escápula. Inclusive, o nome desses músculos nos faz lembrar dessa região aqui, a gente vai ver mais à frente. Aqui já é uma visão, vamos dizer assim, frontal do ombro, né? Como se tivesse eu aqui sentado e alguém estivesse olhando dali, né? O meu ombro, olhando de frente o meu ombro aqui. Então, a gente consegue ver ali, essa aqui seria a região anterior, que seria como se eu tivesse, então, pegar pela região posterior que é mais fácil. Então, aqui a região posterior é como se você estivesse vendo essa parte de trás aqui, né, que a gente consegue ver a região do acrômio, ó, acrômio aqui e acrômio ali. E essa região do processo coracoide seria essa parte aqui, ó, olhando nessa vista posterior, tá? E a cavidade glenoidal. Então, mostrando aqui de diferentes ângulos a estrutura da escápula. Bom, vamos lá. O complexo do ombro, né? O complexo articular do ombro envolve as seguintes articulações. Então, a articulação é uma região de união entre duas peças ósseas que permite algum grau de movimento. Às vezes, quase nada, né? Então, a gente tem a primeira articulação aqui, a articulação gleno-humeral. Gleno, que é a região glenoidal da escápula. Húmero, que é o osso húmero aqui do nosso braço. Então, estão dizendo aqui, ó, a região que é o húmero e a escápula. A articulação escápulo-torácica, ou seja, a escápula ela está em contato direto com a região do gradil costal, com as costelas, né? Então, mostrando aqui essa articulação entre escápula e gradil costal. Temos ali também a região acrômio-clavicular, que é a região que eu mostrei ali para vocês do acrômio e a extremidade acromial da clavícula. Então, só para voltar aqui, ó, ele está falando dessa região aqui, ó, acrômio-clavícula, né? Que é uma outra região de articulação dessas peças ósseas. Depois a gente vai ver que existe algum grau de movimento, tanto aqui quanto aqui, e aqui na imagem não está aparecendo, mas os movimentos da escápula propriamente dito com as costelas, ok? E por último, a região externo-clavicular, então região de manubrio external e extremidade da clavícula, que seria essa região aqui, ok? Bom, já tinha até a imagem aqui na frente. Então, tudo isso que eu apresentei aqui para vocês do complexo articular do ombro, envolvendo as articulações, estão representados nesse slide aqui. A articulação da região glenoidal com húmero, acrômio clavicular, clavícula com externo e a região escápulo-torácica. Ok? Então, todas essas uniões entre peças ósseas existe algum grau de mobilidade. Se eu perguntasse para vocês assim, aonde a gente tem o maior grau de mobilidade, aonde que acontecem as maiores amplitudes de movimento, né? É claro que essa região aqui é uma articulação
que é uma articulação que a gente chama de triaxial, se vocês lembrarem lá nas aulas de anatomia, né, que ela tem movimentos em diferentes planos e eixos. Depois outra situação aqui, outra articulação com bastante mobilidade seria a região da escápula torácica, porque a gente vai ver que a escápula, por exemplo, tem uma série de movimentos. E, em menor grau, essa região externo-clavicular e a região acromioclavicular em relação à mobilidade, que é bem baixa dessas regiões, mas existe uma pequena mobilidade, a gente vai ver mais à frente. Então, cintura escapular, estão envolvidos dois ossos, escápula e clavícula. Então, está aqui, em geral, essas estruturas se movem com uma unidade básica, né? A escápula, quando se movimentar, ela vai acabar. Então, quando a escápula se movimentar, ela acaba automaticamente gerando movimentos na clavícula. E a escápula se movimenta também na caixa torácica, se movimentando na articulação externo-clavicular e na articulação acromioclavicular. Ok? Aqui é só uma visão mais superficial da região do ombro e da cintura escapular, mostrando alguns músculos superficiais que dá para a gente visualizar. Como aqui está mostrando, por exemplo, o peitoral maior. A região da clavícula, que a gente consegue visualizar se a pessoa for um pouquinho mais magra. O músculo trapézio, que é um músculo importante. Aqui a gente só está vendo uma parte dele, mas a gente vai ver que ele é muito maior. E o deltoide, né? Alguns desses músculos aqui têm ação direta sobre o ombro, outros vão estar relacionados à escápula. Aqui uma visão posterior. Como eu falei para vocês, não sei se a imagem é muito boa, mas aqui está mostrando o ângulo inferior da escápula. Esse ponto aqui, por exemplo, a gente consegue apalpar, né? Principalmente se você consegue jogar o braço aqui para trás no movimento de rotação interna. Com a extensão do ombro, a gente consegue apalpar essa região aqui. E essa região aqui que eu falei também da espinha da escápula, essa também é uma região mais superior aqui, que é bem fácil de ser apalpada. Aí aqui mostrando o deltoide, a articulação acromioclavicular e o músculo trapézio. Então, vamos olhar para os movimentos que a escápula realiza, ok? Então, o primeiro movimento é esse movimento que a gente está vendo aqui, ó, é o movimento de abdução. Então, perceba que há um afastamento da escápula em relação às vértebras, né, da região torácica aqui. Então, há um afastamento da escápula, movimento chamado de abdução ou também protração, né? É importante lembrar que a maior parte desses movimentos da escápula também vão provocar movimentos no ombro, né? Então, esse movimento de abdução é, por exemplo, por isso que às vezes a parte prática é interessante, né? Mas seria esse movimento de jogar o ombro aqui para frente. Não sei se vocês conseguem aí visualizar bem, né? Aqui no exemplo ele está dando um exemplo que ele faz esse movimento aqui com o ombro, né? Que é o movimento de abdução horizontal, e ao mesmo tempo lá na escápula está havendo uma abdução. A escápula está se afastando das vértebras torácicas. E o movimento de retração, né? Então é o movimento de juntar, por exemplo, aqui as duas escápulas. E aí é um movimento inverso, né? Na verdade, a escápula ela se aproxima das vértebras torácicas. Então aqui ele está fazendo um movimento que ele dá um movimento de extensão de ombro e ao mesmo tempo um movimento aqui de adução, também chamado de retração. Aqui embaixo estão alguns desenhinhos de como seria isso, né? Então o movimento de abdução da escápula, não sei se vocês conseguem entender, mas nós temos o nosso amiguinho aqui segurando um objeto, e aí o que ele está fazendo é empurrando o ombro à frente. Quando ele faz esse movimento de jogar o ombro à frente, né, não sei se eu vou tentar ficar aqui de lado para vocês, mas ele está fazendo isso, né, ele está fazendo isso, ele está jogando esse ombro à frente. E aí, como vocês podem notar, a tendência é isso também gerar aqui na escápula um movimento de abdução.
né, que é esse movimento que a gente está visualizando aqui. E do outro lado aqui, aí já é um movimento que depois que você abduziu a escápula aqui, ele vai fazer um movimento de retração da escápula, que seria isso daqui, ou também chamado de movimento de adução. Ok? Pessoal, peço para que vocês tentem fazer isso, tá? Façam esses movimentos enquanto vocês assistem o vídeo, porque é o que eu falei para vocês. Você fazer o gesto te auxilia, inclusive, em memorizar, né? A questão de memorizar envolve o que vocês estão escutando e tentando gravar, mas gesticular também é importante, porque você mexe com áreas no cérebro que te auxiliam, né? Você está fazendo um movimento e está dando um nome para esse movimento. Então, além de você estar memorizando o nome, o termo do movimento, você provocar esse movimento também te auxilia a memorizar isso, ok? Bom, o segundo grupo de movimentos, aqui a gente já está vendo o movimento de elevação do ombro, tá? E o movimento de abaixamento, ou também chamado de movimento de depressão. Aqui acho que a imagem já é quase autoexplicativa, né? Então ele está mostrando aqui elevação da escápula. Então quando você faz aquele movimento que às vezes lá na academia é chamada de encolhimento, mas encolhimento é o nome do exercício, tá, pessoal? O movimento cinesiológico a gente descreve como uma elevação, ok? Então não confundir movimentos já bem conhecidos por boa parte de vocês, talvez, né? Movimentos lá da academia, com movimentos cinesiológicos, tá? Então, remada. Remada é o nome de um exercício. Encolhimento é o nome de um exercício. Então, não necessariamente é os melhores termos aí para a gente usar, ok? E aqui o movimento, mostrando esse movimento de abaixamento ou de depressão, aqui nessa figurinha, na verdade ele está dando um exemplo de um sujeito apoiando na cadeira, e aí quando ele faz esse movimento de depressão da escápula, a tendência seria ele tirar o bumbum aqui da cadeira, né? Seria um exemplo disso aí, ok? Só não vou fazer esse movimento aqui porque não vai dar certo, tá? Não tenho tanta força não, mas os nossos colegas aí, quem quiser se arriscar aí, vocês já devem estar sentados aí assistindo, quem sabe. Bom, e por último, para a gente fazer uma pausa aí nesse vídeo, ainda vou colocar um vídeo aqui para a gente, mas os outros movimentos, finalizando, os movimentos de rotação ascendente, ou também chamado de rotação para cima, também aparece como báscula lateral, tá? Vai depender da referência. Isso é algo que a gente vai estar sempre discutindo. De repente, o livro que vocês vão pegar como referência, vocês vão ver um nome assim ou um nome assado, tá? E o que a gente vai adotar? A gente vai adotar o que tiver na literatura, né? Eu costumo chamar isso aqui de rotação para cima, né? E esse movimento de rotação para baixo, tá? Mas vale qualquer outro nome. Caso vocês encontrem outro nome na literatura, basta me apresentar que eu aceito, mas precisa estar na literatura e não na internet, ok? Então, no movimento de rotação para cima ou rotação ascendente, seria um movimento que está associado a um outro movimento do ombro, que é o movimento de abdução. Então, o movimento de abdução do ombro acaba provocando esse movimento de rotação para cima, que seria a escápula fazer isso aqui, ó, tá? Seria a escápula fazer esse movimento. E no movimento, de rotação descendente, esse daqui, seria a escápula, depois que ela está lá em cima, fazer esse movimento, né? Rotação descendente ou rotação para baixo. Então aqui estão alguns exemplos de movimentos no ombro que vão provocar essa rotação ascendente ou essa rotação descendente, ok? Isso foi meu telefone tocando, porque a NET não para de me encher o saco e eu vou silenciar aqui. Me desculpem. Vamos lá. Agora eu vou apresentar para vocês esse videozinho que a gente vai visualizar, porque como eu mostrei para vocês, os movimentos que ocorrem na escápula acabam gerando movimentos na região da clavícula com o externo, da escápula com o gradil costal, né, as costelas,
e a gente vai visualizar isso a partir desse vídeo aqui, ok? Vamos lá. Então vamos lá, vou soltar esse vídeo. Deixa eu voltar aqui para que vocês possam visualizar, caso vocês queiram olhar, tá? Então esse vídeo está aqui, ó, escápula, movimentos da escápula, tá com esse nome aqui. É um vídeo em 3D dessa universidade aqui de Lyon, ok? Vamos lá, vamos observar esses movimentos. Eu vou de vez em quando pausar o vídeo, tá? Então ele começa falando assim, ó, os movimentos do ombro nunca são movimentos elementares simples. Cada movimento é uma associação de movimentos elementares próprios a cada indivíduo. É o resultado de uma estratégia individual que mobiliza diversos fatores. Implica na participação em ritmos diferentes do húmero, da escápula e do tronco. Então a gente vai ver que em algumas situações, inclusive, os movimentos do ombro vai também provocar movimentos no tronco. Os movimentos no tronco participam de todos os movimentos do braço, na elevação anterior, lateral do braço. Então ele dá aqui alguns exemplos. Até 150, 160 graus, a participação é pequena e varia conforme o indivíduo. E a partir de 150 graus até os 180, sua participação é preponderante. Então, acho que nesse vídeo aqui ele vai mostrar depois mais à frente. Vamos lá, movimentos da escápula na elevação do ombro. Então ele está dando ali ó, o exemplo de movimentos na elevação do ombro e percebam que eu tenho movimentos aqui na região da clavícula, na região da escápula com gradil costal e aqui ele está dando um exemplozinho da moça fazendo lá. Movimento ali, não fez, mas tudo bem. Mas vocês perceberam aqui, é o movimento, né, de elevação da escápula. Então ele vai mostrar isso em diferentes planos. Movimentos da escápula no abaixamento ou no movimento de depressão. Então perceba que eu tenho movimento na clavícula e também na região da escápula com o gradil costal, tá? Ele vai mostrar diferentes ângulos, diferentes planos, uma visão posterior agora e agora, se eu não me engano, uma visão superior. Então, percebam que existem vários movimentos ali da escápula com a clavícula, com o externo. Agora ele está mostrando o movimento de abdução da escápula, né? Então percebam que o movimento de abdução esse movimento, na hora que ele mostrar a visão posterior, é o afastamento, como eu disse, das vértebras torácicas. Claro que aqui tem uma leve rotação superior também, né? Não é só abdução ali, deu para ver que você tem um pequeno movimento de rotação superior ou rotação ascendente junto. Outro movimento ali do ombro, inclusive, ó, aqui ele já apresenta com outro nome, ó, retroposição, né, que a gente tinha dito ali, com retração ou adução da escápula. Então ele trouxe uma nomenclatura um pouquinho diferente. Então o movimento ali, ó, deixa eu voltar aqui só para vocês visualizarem, é um movimento chamado de adução ali da escápula. Então ele está mostrando que se a gente pensar numa outra escápula do lado esquerdo, seria a aproximação dessas escápulas. Então seria esse movimento dessa escápula vir nesse sentido e da de cá, da esquerda, vir também nesse sentido. E aí novamente essa ideia de que esse movimento também provoca movimentos na clavícula, como vocês estão visualizando ali. Movimentos, agora o movimento de abdução da escápula, e aí percebam que esse movimento de abdução da escápula ele acontece junto movimento de abdução da escápula, não, perdão, movimento de rotação para cima da escápula acontece junto com o movimento de abdução do ombro, né? Então, o movimento de rotação para cima ou rotação ascendente associado ao movimento de abdução do ombro. Vamos lá, agora acho que ele vai movimentos da escápula na antepulsão, ele chamou de antepulsão ali, ó. Aí ele já está fazendo um movimento que no ombro seria um movimento de flexão de ombro, e aí percebo que a escápula ela fez quase que dois movimentos, né? Primeiro ela abduziu e depois ela fez uma leve rotação para cima. Ó, abduziu,
e agora uma leve rotação para cima. Esse seria um movimento de fazer uma flexão do ombro, jogar o braço aqui para frente. Aí, ó, dá para visualizar claramente o movimento de flexão de ombro ali. Aí, numa visão superior, então, novamente, ó, a gente consegue perceber movimentos ali da clavícula junto com a região do externo, ok? Movimentos da escápula na abdução do braço. Então, agora ele vai posicionar o ombro em abdução. Olha lá, estou mostrando o movimento de abdução claro do ombro, né? Aquele movimento de abdução do ombro, levando aos movimentos na escápula, principalmente o movimento ali de rotação para cima. Aí ele está mostrando ali, quer ver na hora que ele mostrar de uma visão posterior, a gente vai ver esse movimento da escápula mais claramente. Então ela primeiro fez uma abdução, movimento de abdução, aí quando você vai abduzindo o ombro, ela vai fazer esse movimento de rotação para cima aqui da escápula, ao mesmo tempo com o movimento de elevação. Então percebam que são movimentos bem complexos, né, que a escápula realiza junto com o ombro. Movimentos da escápula agora ele está fazendo um movimento de extensão do ombro, né? Quando você joga o ombro lá para trás, está mostrando jogando o ombro lá para trás, e aí você tem tanto uma elevação da escápula como uma leve então aqui ele mostra que nesse movimento de extensão você tem um movimento uma hora de rotação descendente da escápula, né? Ou rotação inferior, mas lá no final da extensão uma elevação também dessa escápula. E aí agora esse movimento de jogar o ombro ali para trás, ó, esse sim é um movimento claro de adução da escápula, é um movimento que ele está associando a uma rotação externa ali do ombro, ó, rotação externa do ombro e um movimento de adução da escápula. Aí na rotação medial do ombro, movimento de abdução da escápula. Vou mostrar diferentes planos. Rotação interna de ombro, mais movimento de abdução da escápula. Bom, e aí agora a gente entra na parte de movimentos da escápula, os músculos que estão envolvidos, tá? Vou fazer uma pausa nesse vídeo. Então essa primeira parte foi a parte 1, nós vamos para a parte 2. Vou salvar esse vídeo